Olá, sejam todos muito bem-vindos. O programa Dualidade pede licença para entrar no seu lar, no seu ambiente. Eu sou Celina Sobral e estarei trazendo para vocês convidados muito especiais do Brasil e também do exterior. Esse programa é transmitido pela TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, e é também transmitido pelo YouTube, RBN/TVMM. Compartilhe, curte, comente, você é muito, muito importante para todos nós. E hoje o convidado especial, que nós sempre dizemos que ele dispensa a apresentação, é conhecido de vocês, está na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova, está nos nossos corações. Ele é médico psiquiatra, é clínico geral, diretor técnico pela Clini Logos, clínica médica em São Paulo, escritor, como nós dissemos, comunicador da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, no programa Jesus e o Logos. Nós estamos falando de Aldenis Leite. Seja muito bem-vindo, doutor. Prazer estar com você mais uma vez. Olá, Celina. É um prazer estar aqui também e muito grato por compartilhar desse momento com você. O programa hoje vai falar de obesidade e espiritismo. Então, nós precisamos saber de início, doutor, o que é obesidade? É uma doença? Como é que a gente começa lidando com essa situação? Digamos que seja até mais que uma doença. É uma síndrome, até porque ela envolve outras doenças que podem estar associadas ao contexto da obesidade. Então, ela pode ter um caráter primário, isto é, uma doença que se caracteriza por um fator genético, juntamente com um fator psíquico ou psicossocial, junto com hábitos alimentares prejudiciais, nocivos, isto é, alterações do comportamento alimentar. Então, nós temos aí um fator genético, um fator ambiental, que compreende a causalidade da obesidade em sentido primário. Mas nós não podemos esquecer também que ela, como síndrome, envolvendo uma amplitude muito maior de doenças, pode manifestar-se no contexto, por exemplo, do hipotireoidismo, que é uma doença da tireoide em função de uma queda dos hormônios tireoidianos, hormônios importantes para o funcionamento do metabolismo basal. Com essa queda dos hormônios, há aumento da gordura corporal, aumento do peso corporal, levando também a um componente de obesidade. A síndrome de Cushing, que é uma doença glandular, portanto, produzindo também obesidade. E outros fatores que podem gerar obesidade e que não estão nesse contexto primário. Então, é uma síndrome. E ela está envolvida, basicamente, em dois pontos importantes. Fator genético, portanto, uma inclinação genética a desenvolver a obesidade. Fator ambiental, eu considero o mais importante. Hábitos alimentares nocivos que conduzem à obesidade e todas as suas complicações, diabetes, hipertensão, síndrome metabólica e assim por diante. Daí a necessidade de cuidarmos de forma atenciosa para esse problema. É uma epidemia e um problema de saúde pública. Tem causa espiritual na obesidade? Porque a gente vê pessoas que comem à vontade e não engordam, e tem pessoas que até fazem esse controle da alimentação, que você colocou como necessário, importante, e não comendo tanto, permanecem obesos. E às vezes até tratando, também acontece de tomar o remédio, que deveria ficar normal o organismo, e continua a obesidade, não emagrece. O que você nos diz disso? O que vemos na população geral
Normalmente, não há uma causa espiritual quando entendemos essa causa espiritual como um fenômeno kármico, usando um termo budista. Não há karma propriamente, na grande maioria das vezes. Agora, seria um contexto espiritual no início, gerando essas manifestações patológicas no corpo. A princípio, neste caso, sem ser karma, apenas uma manifestação do próprio espírito, sempre existe, porque nós somos espíritos imortais. Estamos numa experiência multissecular permanente de processo evolutivo. Trazemos conosco para este mundo tendências, inclinações, experiências do passado que marcam a nossa personalidade de hoje, que esse direcionamento quem dá é o espírito. É ele que tem os seus próprios conflitos, as suas próprias ansiedades e angústias, um fator, por sinal, que está muito ligado à obesidade, porque uma compensação da ansiedade, com frequência, é comer em excesso. Tudo isso, quem dá o direcionamento é a pessoa, o espírito. Então, não dizemos que é uma doença espiritual, mas ela tem uma raiz no funcionamento da própria pessoa ou do próprio espírito. Não há dúvida quanto a isso, já que somos, por excelência, espíritos eternos. Agora, para concluir esse raciocínio, há situações, sim, em que ela pode ter um efeito de experiências transatas, pregressas. Por exemplo, alguns casos de obesidade mórbida, algumas vezes, pode ser uma alteração do perispírito por comportamentos no passado que marcaram o corpo espiritual, adoeceram o corpo espiritual. E esse adoecimento, naquela condição do organismo perispirítico, se transfere, na próxima encarnação, para o campo genético, induzindo a expressão de genes vinculados ao acúmulo adiposo ou gorduroso. Nesse caso, pode ser uma manifestação de experiências pregressas, mas na grande maioria, nada mais é do que um conjunto de fatores que são genéticos, como a própria medicina apresenta, e que tem naturalmente a herança, as vinculações com experiências do passado, mas, sobretudo, fatores ambientais, alimentação desregrada, né? Uma falta de cuidado com a atenção física, atividade física bem planejada, cuidar do corpo. Esse é o principal fator que nós enxergamos hoje. Essas situações que talvez estejam impregnadas por conta de passado, elas podem ser resolvidas nessa encarnação, e às vezes a mente muito ocupada com raiva, com tristeza, depressiva mesmo a situação do espírito invadindo o corpo físico, pode causar dificuldade no emagrecimento. E aí, tratando essas toxinas espirituais, pode acontecer, entre aspas, o milagre da pessoa ter esse equilíbrio e não mais sofrer de obesidade, ou ficar naquele engorda, emagrece? É da natureza ou das leis naturais a misericórdia de Deus, naturalmente. Isso quer dizer que, quando adentramos o mundo e temos uma experiência, por exemplo, desta patologia, e é algo que nos perturba, que nos provoca tristeza, frustração, sobretudo no ambiente em que vivemos, você sabe muito bem,
onde a silhueta corporal é algo exigido de forma compulsória, como modelo, não é? Nós precisamos exibir uma silhueta exemplar. Há um destaque na sociedade para a estrutura corporal esbelta, sarada, cuidada. Então, é claro que aqueles que têm a inclinação para a obesidade como fator genético ou se alimentam mal, enfim, naturalmente vão desenvolver alterações emocionais em paralelo, na grande maioria das vezes, né? Depressão, ansiedade, baixa autoestima. Isso é bastante frequente. Quando isso é bem tratado, ou seja, há uma psicoterapia bem orientada, se necessário, um tratamento psiquiátrico para intervir sobre a depressão e a ansiedade, com medicamentos adequados. Há um tratamento para a obesidade, com medidas tanto farmacológicas, medicamentosas e não medicamentosas, dieta, atividade física, autocuidado, melhora dos vários fatores que estão relacionados ao organismo. É claro que esse esforço produzirá influência, digamos, retroalimentativa, de volta para o perispírito, dissolvendo aquela marca patológica que foi adquirida previamente, interferindo, inclusive, no próprio campo genético, fazendo as modificações para futuras encarnações mais sadias. Mas se ainda há persistência, comer demais, compulsão alimentar, um destrato com o próprio organismo, aquisição de doenças associadas, diabetes, síndrome metabólica, hipertensão arterial, ou mesmo complicações deste problema por falta de um cuidado, nós chamamos isso de síndrome metabólica, né? Se não há um cuidado com isso, transferimos para a próxima experiência encarnatória a necessidade de aprender de novo com essa situação. E ela recrudesce, ela volta. Então, é muito melhor, é lógico, cuidarmos desde já, alimentarmos-nos de modo saudável, fazer atividade física, ter um cuidado do ponto de vista espiritual e emocional, com os devidos tratamentos correspondentes. Tudo isso vai nos auxiliar a cessar o vínculo com esse problema. Doutor, e o medo de se viciar no remédio para emagrecer? Porque a gente percebe muitas pessoas que tomam remédio, aí param, aí às vezes voltam a engordar, aí começa a tomar outro ou aquele mesmo e fica nesse ciclo vicioso. Como é que a gente faz? Nenhum medicamento específico para tratar a obesidade, hoje liberado pelos órgãos competentes, nenhum deles produz dependência. Temos alguns antidepressivos que têm um impacto no emagrecimento, produzem efeito na redução do peso corporal. É um medicamento utilizado para o emagrecimento. Vários outros medicamentos, por exemplo, alguns para diabetes, que pode ser usado para emagrecer sem que a pessoa seja portadora de diabetes, porque a taxa de hipoglicemia é muito baixa, muito remota de acontecer. Então, está liberado para uso na direção do emagrecimento. Nenhum desses medicamentos vicia ou produz dependência. O que acontece é, buscamos mecanismos para emagrecer sem modificação vigorosa de hábitos e estilo de vida. E, desse modo, nunca conseguiremos os objetivos duradouros que nós almejamos. É claro, uma vez cessada a medicação, se não há medidas não farmacológicas bem adequadas, a pessoa vai voltar ao peso de antes, ou pelo menos vai subir bastante de peso. É por isso que a gente chama de efeito sanfona, essa questão. O efeito sanfona é isso.
Eu não quero me comprometer com mudança no meu estilo de vida. Eu quero um método mais rápido, onde eu não me esforce tanto para emagrecer. E eu transformo, então, o efeito sanfona e por outros vários motivos. Por exemplo, ansiedade presente, depressão presente. Claro que o efeito sanfona será muito mais comum nessas situações. Então, a obesidade ela deve ser tratada nesse contexto complexo. Não é só perder peso, é mudar o estilo de vida no comportamento e também mental. Nós vemos, ultimamente, mais do que antes, crianças obesas, e isso prejudicial, levando a diabetes e outras coisas mais. E a facilidade da vida, de fast food, dos pais trabalhando, ou então jogando, muitas vezes, nas mãos de pessoas que não têm o conhecimento por conta da necessidade, da responsabilidade do trabalho dos pais, está dificultando, porque aí já fica um adulto também obeso. Como lidar com essa situação? Aí o trabalho também tem que ser ligado aos pais, particularmente com crianças e adolescentes especificamente. Não só com essa população, mas também com os pais, para que eles possam ser motivadores da mudança de estilo de vida nas crianças e adolescentes. A pandemia, vamos considerar aí de 2 anos para cá, demonstra estatísticas claras com relação ao aumento de incidência da obesidade nessa faixa etária. Crianças aumentaram muito de peso. Eu converso bastante, por exemplo, com pediatras e tenho essa informação de que nos consultórios dos pediatras percebe-se claramente consultas com crianças com sobrepeso e que ocorreu esse sobrepeso nesse período agora. E qual é a resposta para isso? Telefonar e pedir comida da rua, porque é mais fácil, porque estamos ali entediados, não há o que fazer. O que é que nós fazemos com o tédio? Buscamos uma compensação, de alguma maneira. O que é que nós fazemos quando estamos nervosos dentro de casa, naquele convívio complexo? Buscamos uma compensação para que haja pelo menos algum nível de prazer. Onde vamos encontrar esse prazer? Dificilmente na TV, porque é uma luta para quem vê o programa preferido. Nós vamos buscar na comida. E a gente desconta na alimentação como uma compensação para o vazio, para o tédio que está naquela situação. Quando nós encontramos medidas para melhorar a nossa vida nessas circunstâncias, na raiz do que estamos nos queixando, ou seja, no tédio, na frustração, no desinteresse, sempre há uma maneira de buscar algo que valha a pena. Mudando esses hábitos, reduzimos aquele consumo. E isso é mostrado claramente. É o que precisamos fazer, mas aí entra a questão dos pais terem esse conceito, porque nem sempre os pais têm essa observação. Não querem se fixar num esforço de mudança geral no ambiente doméstico. Então, nós temos esses hábitos de facilitar as coisas. Então, esse comprometimento é necessário para que haja mudança no estilo de vida em crianças e adolescentes. Nós sabemos que existe também o lado do envolvimento, da obsessão. Não tem como, a gente está encarnado, muitas vezes nós somos os obsessores dos desencarnados e vice-versa, e também encarnado para encarnado e etc. Mas existem pessoas que se perderam na encarnação por conta de beleza física e pedem para que venham com corpo limitado. Então, como saber se, de repente, a pessoa que não consegue se tratar está tendo não só o envolvimento, como está ligada a um pretérito para justamente não voltar a errar naquele mesmo ponto? É aí que entra a doutrina espírita, e somente ela, para poder explicar essas relações causais.
e, naturalmente, essas relações de efeito. Somente ela para explicar a nossa experiência atual ligada ao nosso passado. Porque no contexto do que sabemos hoje, falando em um nível do ponto de vista espiritual, a alma é criada junto com o corpo. Naturalmente que esse debate não ocorre assim no cotidiano, mas isso está incluído ali no inconsciente das pessoas. Eu cheguei aqui agora, vou morrer, não sei bem para onde vou, eu não sei se tem alguma coisa depois. A grande maioria ainda vive nessa dúvida. Há alguma coisa, parece que há uma esperança, há uma confiança em Deus, mas não há uma clareza do ponto de vista científico, como estudou cuidadosamente o codificador Allan Kardec, confirmando, sem dúvidas, a existência de um mundo antecedente, de onde nós nos originamos e partimos para cá, e para onde voltaremos. Com esse conhecimento, quando temos essa noção, é a forma de adquirirmos o cuidado conosco, sem o que, e é justamente por essa falta de conhecimento que isso acontece, transferimos para múltiplas experiências posteriores, dores, experiências difíceis, situações complexas, até cairmos em nós e decidirmos fazer a mudança necessária. A doutrina espírita, com o seu conhecimento transferido para nós, através dos espíritos que vieram alargar as consciências do século XIX, e graças a Allan Kardec, é capaz de proporcionar uma abreviação desse tempo. Basta que estudemos, conheçamos o que essa doutrina nos apresenta e vamos reduzir o tempo de perturbações. Somente assim, usando esses recursos, é que podemos nos libertar da obsessão, que algumas vezes está presente. Não em todos os casos, não vamos generalizar, mas algumas vezes, sim, somos influenciados para falhar. Então, a doutrina espírita, neste caso, ela é vital para nos dar essa abertura de liberdade e mudarmos a nossa vida para melhor, tendo futuros mais sadios. E então tem jeito nessa encarnação, independente da situação, com esse controle, com esse respeito ao nosso corpo e ao nosso espírito também, de darmos uma modificada e darmos um jeito nessa situação de obesidade, né? Então, nós deixamos com você as palavras finais, já transferindo aí o amor e carinho de todo o pessoal do Dualidade, tanto quem assiste, os telespectadores, os ouvintes e a equipe do Dualidade, viu, doutor? Todo o nosso carinho para você. Muito obrigado, Celina, foi um prazer. E quero deixar apenas uma mensagem relacionada ao tema, para que você não esqueça uma coisa importante. O corpo que você tem, ele é sagrado, e você deve respeitá-lo. Este corpo permite que você aprenda neste mundo a sair dele melhor do que quando chegou. E é inevitável que estejamos aqui. É inevitável, não tem como fugir dessa experiência inúmeras vezes. Respeitemos o nosso corpo, cuidemos dele, tenhamos cuidado com o que colocamos para dentro dele. Fazendo isso, abreviamos perturbações futuras. Nós conversamos com o doutor Aldenis Leite, que é médico, psiquiatra, clínico geral, diretor técnico pela Clini Logos, Clínica Médica em São Paulo, escritor e comunicador da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, com o programa Jesus e o Logos, toda quinta-feira, às 11 horas. Agradecemos toda a equipe técnica, a produção, o envio do link para que esse programa acontecesse, a direção, enfim, que todos sejam muito abençoados e nós enviamos a nossa gratidão e já convidamos você para o próximo programa. Curta, compartilhe, mande comentários, YouTube, RBN/TVMM.
Até o próximo Dualidade. Fique com Deus.